Olá, bem-vindos de volta agora para a nossa sexta aula. E eu estou feliz pela nossa caminhada aí que nós estamos fazendo pelo Sermão da Montanha. Eu espero que meu desafio na última aula tenha surtido resultado e você esteja vendo frutos na sua vida sobre esse desafio de gastar um tempo e descobrir quais são as traves que estão nos nossos olhos, né? A gente tem caminhado aí pelo Sermão do Monte, essa é a sexta aula, então 6 semanas, e eu não sei você, mas eu tenho sido profundamente impactado por esse texto. Eu confesso que fazia muito tempo que eu não lia ele com tão profundamente, do início ao fim, né? Acabo lendo pedaços, mas quando a gente lê ele inteiro, a gente vê o quanto a gente ainda precisa ser transformado por esse poder que é a palavra do Senhor, né? Eu queria te convidar então a nós entrarmos nesse processo final, nessa nossa última aula, e nós vamos ler então o trecho final do capítulo 7 de Mateus, que fala exatamente sobre isso. E esse é o momento, talvez, o ápice das nossas aulas, porque é esse momento onde a gente considera tudo que a gente leu, tudo que a gente estudou, e que a gente começa a se questionar. Será que eu estou produzindo o fruto que o Sermão do Monte me leva a produzir? Será que eu estou vivendo verdadeiramente o Sermão da Montanha como alicerce, como fundamento da minha vida? Por qual porta eu estou entrando? Por qual caminho eu estou seguindo? De que maneira o Sermão do Monte tem sido a referência, né, do meu evangelho ou daquilo que eu suponho ser o evangelho que eu estou vivendo? Então, nessa aula de hoje, eu queria te convidar a pensar sobre isso. É a nossa última aula e eu falei na quinta aula sobre o verso 12 do capítulo 7 ser essa dobradiça, né? Esse momento onde a gente questiona não, mas aonde faz essa ligação entre o que a gente leu, o que é o Evangelho, o que é o Sermão da Montanha e o que nós estamos vivendo. Como eu aplico isso? Eu estou aplicando isso? O quanto distante ou próximo, enfim, eu estou do texto, né? Como isso tem sido a minha prática diária. Então, esse é o momento de nós examinarmos e decidirmos pela obediência radical ao Sermão da Montanha, né? Então, aqui ele não. Jesus é interessante como Jesus encerra esse discurso, né? O seu maior discurso e o seu discurso mais eloquente no sentido de abranger todos os temas e pelo menos os principais temas e usar esse tempo como um raciocínio lógico, né, linear das escrituras. Mas Jesus não encerra isso como trazendo uma palavra de bênção, trazendo uma palavra de genérica, né, um convite genérico a pessoas para elas se aproximarem. Não, ele termina esse texto, esse sermão, com algumas imagens chocantes, paralelas, trazendo o ouvinte ou o leitor, né, mais perto dessa decisão de segui-lo, mais perto dessa decisão imediata de acompanhá-lo. Então é interessante como Jesus ele está subindo essa montanha das bem-aventuranças, descendo essa montanha, mas ele não passa pano, né? Ele não tenta mascarar que isso não é fácil. Ele não tenta mascarar dizendo, não, vem e eu vou te encher de bênção, vem, eu vou te recompensar, vem e a tua vida vai ser fácil, né? Jesus não faz nada disso. Ele mostra o quão decisivo precisa ser a nossa atitude
mas ele também mostra que é um caminho que não é fácil. E ele vai mostrar isso agora a partir do verso 13, em Mateus 7. Então, se você está com a sua Bíblia aí, aberta ou ligada, né, vamos ler a partir do verso 13. Então, ele está falando sobre as duas portas e sobre os dois caminhos. E ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. E depois ele continua sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conheceis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao conduzir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Olha que interessante, né? Como eu disse, Jesus então ele finaliza o Sermão da Montanha dando um choque de realidade, né? E ele trazendo os aspectos de um evangelho fácil, de um evangelho difícil, de um evangelho tudo bem, né? A partir de uma visão de uma graça barata, e um evangelho onde a graça ela não teve, nós não pagamos um preço por ela, mas ela tem um custo. Então, é interessante como Jesus ele encerra, melhor dizendo, esse texto falando também dos falsos profetas, né? E eu não sei você, eu costumava achar que os falsos profetas, eles estavam bem distantes de mim. Eu costumava achar, na minha ingenuidade, que os falsos profetas estavam distantes. Distantes. Eu, para ser sincero, me preocupava muito pouco com eles. Muito pouco, porque eu pensava, nossa, falso profeta para mim é um cara que está desconectado de Deus profundamente. É um cara que está desconectado de Deus é, de forma, como é que eu posso dizer? Tá fácil de ver que esse cara está desconectado de Deus. Tá fácil de ver que esse cara tá fazendo coisas e vendendo um evangelho barato. Eu pensava assim, cara que, que vende um evangelho, né? Vende no sentido de propõe um evangelho baseado em o que Deus dá, por exemplo, ou enfim, tantas outras coisas que a gente pensa, ou vende, faz um, um evangelho que aceita ou que não tem rigor, zelo, né? Eu pensava assim,
Esse cara, ele é um notório anticristo. Mas o falso profeta, ele é mais sutil que isso. O falso profeta, ele, ele está disfarçado de ovelha, como diz o texto no verso 15. Ele parece ovelha. Veja como isso é delicado para nós hoje. Porque, de certa forma, esse falso profeta, ele não está preocupado com o fruto. Ele não está preocupado com que tipo de fruto o evangelho que ele tem pregado está gerando. Porque tudo bem, a gente pode pensar que as pessoas elas têm suas limitações, né? As pessoas têm, enfim, não estudaram, não têm conhecimento e estão propondo um evangelho raso, superficial. Mas, ainda assim, a pessoa que não estudou, que tem um evangelho superficial, raso, enfim, mas tem um desejo profundo por ver frutos permanentes, eternos sendo gerados, essa pessoa tem um, um, um critério dentro dela, que é o critério do zelo. Mas a pessoa, e isso não importa se ela tem estudo, se ela não tem estudo, se ela tem conhecimento ou não tem conhecimento, o falso profeta, ele não está comprometido com o fruto segundo o Sermão da Montanha. Ainda que ele exija isso dos outros, na vida dele, ele não busca isso. Então veja como a gente pode a gente pode cair em cilada. Porque ainda que externamente a pessoa esteja pregando um sermão da montanha, ela pode não estar vivendo o sermão da montanha. E ao não estar vivendo o sermão da montanha, ela se torna um falso profeta. Então, aqui diz que pelos frutos nós conhecemos. E que esse fruto, ele não é divergente em relação à árvore. O fruto corresponde à árvore. Ele é semelhante à árvore. Ele é, é da mesma essência que a árvore, né? E aí, o Senhor também está dizendo que essa árvore que não é, que está produzindo um fruto diferente daquilo que ela deve ser cortada e lançada no fogo. E é o que vai acontecer no dia dele. Então, essa advertência é uma advertência séria, que começa convidando as pessoas para entrarem por uma porta estreita, e aí não importa se você é o profeta ou se você é a ovelha, né? Vamos dizer assim, ainda que sejamos os dois, porque começa pela decisão única nossa de escolhermos uma porta estreita e um caminho também estreito. Então, Jesus ele começa colocando esse lugar, essa expectativa, é um alinhamento de expectativa, né? Porque às vezes quando a gente se converte, a gente pensa, não, vai ser maravilhoso, porque agora eu conheço a verdade e eu posso viver por essa verdade, meus olhos foram abertos, mas eu tenho liberdade de escolha, enfim, eu posso fazer as minhas escolhas e eu posso, então, decidir o que é melhor para mim. E aí, por fim, ele coloca esse lugar de fundamento, né? Porque nós temos que fazer uma escolha. Nós não temos uma opção de não escolher. Nós temos que escolher. Nós temos que escolher o fundamento, nós temos que escolher a porta, o caminho, nós temos que escolher.
não existe um lugar assim de, não, vê aí o que tu faz. Nós temos que escolher. E isso é sério por quê? Porque nós temos esse contraste. E ele deixou bem claro esse contraste das duas portas, dos dois caminhos, né? Da porta larga, da porta estreita, do caminho espaçoso, do caminho apertado. E ele deixou claro que esse evangelho dessa graça barata, ele nos leva à perdição. Ele deixou, evidentemente, muito claro isso. E ele deixou claro que esse reino, ainda que não exija um valor em troca para você entrar, exige e tem um custo para você permanecer, digamos, fiel a isso, né? Exige um esforço, exige uma renúncia. E poucas pessoas, ele mesmo diz, poucos escolhem esse lugar. Poucos escolhem esse lugar de deliberadamente, intencionalmente escolher aquilo que é mais apertado, aquilo que é mais difícil. E aí, quando ele fala das duas árvores e dos dois frutos, ele está falando desse aspecto de hipocrisia, ou pior ainda, de você ter uma malícia, né? Porque você pode ter a hipocrisia e não ter a malícia, porque você apenas se condicionou a viver dentro de uma religião falsa, vazia, né? Mas você também pode ter a malícia de querer tirar proveito dessa religião. Então, esse aspecto do lobo em pele de cordeiro, né? Esse lobo em pele de ovelha, está falando dessa malícia. Não apenas é uma hipocrisia, como me utilizo disso para levar vantagem, né? Em contrapartida, nós temos os profetas verdadeiros, que são aqueles que realmente pagam o preço de viver o que pregam, né? Então, o contexto principal desse aspecto do lobo, da árvore, do fruto, enfim, é que a gente não avalia isso apenas pelo discurso. Nós não julgamos, né, como a gente viu na aula passada, apenas pelo discurso. Porque às vezes o discurso de um lobo é muito mais bonito, muito mais convincente do que uma ovelha que não sabe falar, mas é verdadeira, é correta, né? Tem caráter, enfim. Então aqui Jesus está dizendo assim, ó, não avaliem apenas pelo discurso, porque o discurso pode enganar vocês, mas avaliem pelo fruto, pelo caráter, pela doutrina, né? Porque pelos frutos vocês vão conhecer a verdade a respeito dessa pessoa. E aí ele tem então, ele continua ali no verso 22, 23, no 21, falando dessa confissão do dia do juízo, né? E ele fala do Senhor, Senhor, onde muitos vão tipo chamar a atenção dele. Nós não expulsamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós trouxemos o avivamento para a nossa cidade em teu nome. Eu até estava conversando com uma pessoa esses dias falando sobre avivamento. Eu, sinceramente, eu amo o Espírito Santo, eu amo o mover do Espírito Santo, eu amo os dons do Espírito Santo, eu acredito em tudo isso. Mas eu confesso que muitas vezes eu tenho um ranço de pessoas ou de pastores, principalmente, que ficam nesse lugar de eu sou a igreja do avivamento. Nossa igreja é quem vai trazer o avivamento para a nossa cidade. Eu tenho ranço disso. Por quê? Porque muitas vezes é apenas um discurso vazio, onde a pessoa não faz por onde. Porque o avivamento precisa vir de um lugar das bem-aventuranças. O avivamento genuíno, trazido por Deus, pelo Espírito Santo, começa com choro, começa com lamento, começa com rasgar suas vestes e se humilhar, como começa as bem-aventuranças. E aí, certos movimentos cristãos, se é que dá para chamar de cristãos, e realmente não sei se dá para chamar de cristãos, começam nesse lugar de eu sou a igreja do
avivamento, nossa igreja trazendo avivamento para a cidade. Sério? Mas não vive as bem-aventuranças. Eu não vejo chorando, lamentando, olhando para a própria trave no seu olho. Eu vejo se equiparando com outras igrejas e trazendo movimento, barulho, evento. Mas nada disso a Escritura está dizendo que isso é sinal de avivamento, ou que isso é sinal de porta estreita. E quando eu ouço isso, dói o meu ouvido. Avivamento não é isso. Avivamento é choro. Avivamento é arrependimento. Avivamento é lamento. Avivamento é olhar para si e dizer: eu não posso julgar o meu irmão pelo cisco do olho dele porque eu tenho uma trave enorme no meu. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque aqui está explícito: Senhor, nós enchemos o maior prédio da cidade. Não vos conheço. Mas, Senhor, nós batizamos 300 pessoas a cada mês. Não vos conheço. Nós precisamos ter cuidado porque, às vezes, barulho é só barulho. Muitas vezes, barulho evangélico é só barulho evangélico. Barulho gospel é só barulho gospel. Não adianta a gente tentar dizer que aquela porta é estreita se na verdade ela está larga. Não dá para a gente dizer que aquele caminho é apertado se na verdade aquele caminho é espaçoso. E como que a gente sabe isso? Olhando o fruto. Profecia não é demonstração de avivamento. Milagre não é manifestação, não é confirmação de avivamento. Expulsar demônio não é manifestação de avivamento. Sabe o que é manifestação de avivamento? Obediência. Obediência. Mas eu não estou vendo nada naquela igreja. Naquela igreja não acontece nada, não tem evento, não tem isso. Mas eles obedecem. Então, às vezes, a nossa expectativa em relação àquilo que Deus quer fazer está muito diferente daquilo que Deus realmente espera. E é interessante por isso que esse texto do Sermão da Montanha acabe justamente assim. Parece que acaba com um balde de água fria, né? Porque, vamos pensar, Jesus está falando ali por algumas horas e falando sobre o sermão e sobre a constituição do reino de Deus. E aí ele termina dizendo: olha, aquilo que vocês têm de expectativa, esquece, está errado. A expectativa de vocês tem que estar aqui, ó, na obediência. Nossa expectativa é um palco cheio de luz, de LED, de fumaça, de som alto. E eu não estou dizendo que isso está errado, tá? Não faz diferença no final da história. O que eu estou dizendo é que às vezes aquilo que externamente nos parece avivamento não necessariamente seja avivamento. É isso que o Senhor está tentando dizer. Ele está dizendo assim, ó, não perca, não erre o seu diagnóstico pelo movimento, pela agitação, pelo exterior. Olha aquilo que está mais, vamos dizer, escondido, ou aquilo que está que vocês não percebem tanto. Ele está falando dos frutos, né? Então, vê como é interessante. Ele cita pessoas que expulsaram demônios, que fizeram milagres, que profetizaram. E ele diz: eu nunca vos conheci. Ele termina com um balde de água fria, né? Então, Jesus repete essa lógica desses contrastes, né? Das portas, os caminhos, a árvore, os frutos, a casa, o alicerce. Jesus ele faz esses contrapontos, né? Para mostrar que o sábio, na verdade, é quem ouve e pratica. Não é só quem ouve. E aí ele fala, e ele deixa claro que nos últimos tempos isso será
revelado, o fundamento dessas pessoas será revelado. Então só existe duas opções, né? Uma é falsa e ilusória, e a outra e tem consequências, ambas têm consequências, né? E nós temos uma escolha hoje para decidir se isso nós vamos escolher a mais fácil, a ilusória, ou a falsa e a verdadeira. Então nós temos esse lugar, porque e o verso 28 e 29 termina justamente com as pessoas se maravilhando como ele ensinava, como ele explanava e como ele tinha autoridade no seu ensino, né? Mostra que ele não apenas foi admirado pelas suas palavras, mas como ele foi temido, rejeitado pelos fariseus, como essa decisão radical colocava os humildes em pé de igualdade com os sábios da sua época, né? Como ele nivelava todo mundo e botava todo mundo num lugar onde a obediência é o que definia e não o seu poder de manifestação de alguma forma, né? Ou de persuasão de alguma forma. Então, o Senhor ele começa falando desse lugar que você precisa aceitar Jesus, né? Você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e que você precisa escolher continuamente, diariamente, esse caminho apertado, esse caminho estreito, essa porta estreita. Você precisa ir para esse lugar diariamente, constantemente, aonde você busca o perdão para os seus inimigos, aonde você desenvolve a piedade secreta, externa, interna, aonde você busca a pureza sexual, aonde você busca a generosidade radical, aonde tudo aquilo que você vive de forma verdadeira e consistente, né? E aí, uma pergunta que a gente precisa se fazer nesse contexto, né? Se o caminho largo é o mais confortável e popular, por que eu ainda escolho o estreito? O que me faz escolher o estreito? Né? Aonde que eu quero chegar? O segundo ponto, que é o ponto dos frutos, e esse teste dos falsos profetas, né? Então, o fruto não é só um milagre, e o sucesso ministerial não está baseado no desempenho. Jesus está bem claro isso. Jesus está dizendo assim, olha, eu não estou buscando ovelhas que sabem performar, que sabem se desenvolver, melhorando a sua performance. Eu não estou buscando pessoas de excelente performance. E aí, como isso é contra o mundo, né? Como isso é contra a nossa mentalidade de hoje, que não é de hoje, é de sempre, né? Do homem tentar se provar sobre os outros pela sua performance. E Jesus está dizendo, olha só, eu não estou buscando pessoas pela performance, eu estou buscando pessoas pela obediência. E não importa se eu sou o sumo sacerdote do templo, não importa se eu sou o pescador de uma vila deserta, né? O Senhor não está, eu não estou, eu não corro o risco de ser pesado pouco nessa balança. Por quê? Porque eu realmente estou vivendo de forma que que é pela graça dele, pela minha obediência que eu chego lá, né? Então, não é sucesso ministerial que o Senhor está nos pedindo, ele está pedindo obediência. E aí, ele continua, então, fazendo tudo isso sobre a casa da rocha, né? Ele faz essa diferenciação entre ouvir e praticar, né? Que praticar é a segurança desse processo. Então, nós temos duas casas que pareciam iguais até a tempestade chegar. Quando a tempestade vem, né, seja ela qual for, é que nós vamos ver quem realmente transformou o sermão entre algo que era só ouvido, né? Eu tinha o meu único trabalho era ouvir, ou eu realmente vivo, tenho um estilo de vida
pelo Sermão do Montanha, pelo Sermão do Monte. Então, a aula de hoje é basicamente isso. Eu quero muito que a gente possa sair desse lugar admirando esse texto e vivendo esse texto de forma bem profunda. E eu queria te convidar a pensar novamente em todas essas aulas que a gente passou juntos, e desde o caráter lá, né, nas bem-aventuranças, até a justiça, o que a gente estudou sobre justiça, depois sobre piedade, sobre os relacionamentos, essa sobre a decisão de de viver essa obediência radical, que você pudesse pensar a respeito disso de forma profunda para realmente transformar a sua vida. Eu sempre penso nessa história do falso profeta, mesmo antes de ser, eu sempre pensei, Senhor, eu não quero ser esse falso profeta. Me ajuda a não ser esse falso profeta, porque esse falso profeta talvez não saiba que seja um falso profeta. E, né, talvez ele pode estar sendo intencional em enganar os outros, mas ele também pode estar não tentando enganar os outros, mas vivendo de forma enganosa. Quando ele acha que o avivamento é expulsar demônio, quando ele acha que o avivamento é fazer milagres, é profetizar, quando na verdade o Senhor está dizendo assim, dá uma esmola ali sem a tua mão direita saber o que a tua esquerda fez. Vai ali e ajuda aquele irmão a perdoar, sabe? Então, quantas vezes nós caímos nesse lugar de nos enganarmos a nós mesmos? E eu busco sempre o Senhor, e eu sempre volto para esse lugar de chorar pelo meu pecado e às vezes, pelo meu orgulho, de achar que eu já conquistei alguma coisa. E não que tenha mal de você olhar para sua trajetória e dizer assim, nossa, olha onde eu estava e olha onde eu cheguei. Não, não se trata disso. Mas se trata de você olhar para a sua história e achar que você já é alguém por si mesmo. Quando, na verdade, o que nós somos porque o Senhor nos conduziu nesse processo de subir a montanha das bem-aventuranças, rasgando o coração, chorando, lamentando, e esse processo foi Ele quem fez em nós, e não é mérito, e não é performance, e não é poder que está nas nossas mãos de nos tornarmos isso, né? Mas é a Sua palavra nos transformando e nos fazendo luz, sal. Então, eu queria te convidar a ir para esse lugar de realmente buscar entendimento, de buscar saber quem você é nesse lugar e de como você pode melhorar, como o avivamento pode vir sobre você, mas o verdadeiro avivamento, não esse falso, não esse avivamento que não realmente não traz transformação de vida, né? Eu não sei se você conhece, eu conheço algumas pessoas que buscam o avivamento e que não têm o caráter do reino de Deus, que não entenderam as bem-aventuranças, que não obedecem o sermão da montanha. Então, não vamos cair na ilusão de que avivamento é só esse barulho, é só essa agitação, é só movimento, é só gente entrando na igreja e deixando a igreja cada vez mais cheia de estrutura e menos de Deus, né? Que a gente não caia nessa roubada, que a gente não caia nesse lugar que nos rouba o eterno, porque não faz sentido, sabe? Eu acho que a gente confundiu as coisas ao longo da jornada, né? Nós como igreja de Deus na Terra, eu acho que muitas vezes a gente distorceu e mudou a expectativa, e Jesus nesse último pedaço ele está alinhando a nossa expectativa, está dizendo, olha, não é isso, não é barulho, não é movimento, não é estádio cheio, é choro. E isso isso desafia o nosso orgulho, né? Isso afronta o nosso orgulho. E é justamente isso que Deus quer causar em nós. É justamente isso que Deus quer criar em nós.
esse constrangimento e esse lugar da verdadeira compreensão do que ele está pedindo para os seus cidadãos do seu reino. Tá bom? Deus te abençoe, e eu espero que a gente se encontre por aí e no nosso próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe as nossas vidas.